Fala, tropa sobrevivente, como é que você tá? Bom, gente boa, como é o convívio entre os filhos e a sua mãe narcisista? Meu irmão, é um inferno. E é isso que eu vou mostrar para você aqui, agora nesse vídeo. E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar para você o card aqui, meu lindão, para que você possa assistir. Porque lembre-se, o assunto de um vídeo ele vai complementando o outro, beleza? Então, bora lá para o nosso vídeo. Novamente nos reportando ao nosso exemplo padrão do meu envolvimento com uma narcisista que eu conheci e convivi, que eu iniciei falando no vídeo 2 esse exemplo, eu acompanhei de perto a infelicidade do ex-marido dessa narcisista. Fora de casa, a imagem social da narcisista era idolatrada por muitos. Porém, dentro de casa, no convívio ali diário com a família, todos reconheciam o quão era extremamente difícil e nocivo o convívio com aquela mulher. Em uma conversa, o ex-marido ele me confessou que quando a mulher-mãe, essa mãe-mulher narcisista com quem ele estava casado, precisava viajar por 15 dias para poder cumprir determinado compromisso naquela época, ela fazia isso 2 vezes por ano, 15 dias ela viajava. E aí ele me disse que o ambiente dentro de casa era completamente outro, ficava tudo em harmonia, na santa paz, era outra pegada. Então veja como os narcisistas eles usam máscaras sociais para os de fora, mas tem uma outra face dentro de casa, eles são extremamente tóxicos. Veja bem, o ex-marido, ele saiu de casa e ele rompeu com a narcisista, terminou o casamento, mesmo antes de saber que ele estava lidando com uma narcisista patológica. Ele nem sabia que essa TPN existia. Ele não aguentou a bucha e vazou, foi embora. Eu acompanhei o processo e eu o vi chorar em seus desabafos por causa dos danos emocionais consequentes do convívio com uma pessoa tão doente e adoecedora. Eu ouvi coisas, meu irmão, que se tivessem sido ditas a outras pessoas do convívio, do entorno deles ali, né, talvez a maioria não acreditasse no cara. A maioria, afinal, a sua ex-esposa é uma pessoa incrível para o mundo exterior. A embalagem é essa. Sabe, é muito difícil para alguém que não sofreu na pele os frutos de uma relação com narcisistas acreditar que existam pessoas com tamanho grau de abuso e nocividade. Infelizmente, há filhos que ainda convivem sob essa opressão tóxica da relação com mãe narcisista, porque são filhos que ainda são dependentes socialmente do teto da mãe. Portanto, são subjugados, sentem medo, né? Eles são coagidos por ameaças, né? Intimidações, sanções que a mãe narcisista impõe a eles, a mãe ou o pai narcisista. Né? Muitos nessas situações nem falam sobre as suas reais situações, né? De como é conviver com esse ser tóxico chamado narcisista. Porque além de não serem independentes e sentirem medo, muito medo, na verdade, são filhos que desenvolveram também personalidades fracas, sem condições ou coragem para frear ou romper com os seus condicionamentos. Filhos de narcisistas, em geral, veja bem, eles possuem uma autopercepção muito negativa de si próprios, porque eles foram criados dentro de uma mescla de afirmações positivas e palavras de insultos ao mesmo tempo. Eles foram criados numa teia de suposto amor e críticas depreciativas que passaram a eles mensagens extremamente confusas e negativas sobre si mesmos, com efeitos inviabilizadores de reações quanto ao seu bem-estar futuro, presente, condicionaram essas pessoas. Sem contar o fato de que filhos têm a dificuldade inerente, né, de identificar a própria mãe como sendo uma pessoa narcisista. E isso é muito natural, é legítimo. Por quê? Porque fazer a leitura da própria mãe como sendo um bicho desse aí, alguém, um ser abusivo, sem coração, é inconcebível para qualquer filho.
né? Como que o referencial materno, tão sacralizado socialmente, pode ser associado à perversidade? Então é difícil para eles mesmos reconhecerem a mãe como uma narcisista, com essa patologia. Uma outra dificuldade que os filhos encontram para poder identificar a própria mãe como sendo narcisista é que a maioria das pessoas, elas não conhecem um transtorno. Então a falta de informação dificulta muito você juntar as peças do quebra-cabeça. Mesmo diante de tantas evidências, ações tóxicas, atos abusivos e surpreendentemente incoerentes, como a mescla de amor e abuso simultaneamente, é difícil você fechar um diagnóstico, né? Quando você não tem esse conhecimento dessa patologia, né? Do TPN, do transtorno de personalidade narcisista. Veja bem, em geral, filhos de mães narcisistas, eles são manipulados a se convencerem do fato de que a sua mãe, na verdade, é apenas alguém que passou por coisas difíceis na vida e que por isso ela se comporta dessa maneira aí tão diferente, né? E tem um gênio forte, um gênio forte. Filhos de mães narcisistas, eles tendem a ser completos serviçais e capachos dos caprichos da mãe abusiva. Tina Turner é uma autora de um dos melhores livros de leitura inicial sobre mães narcisistas. It's my turn, né? É minha vez, né? A tradução. Segundo a autora, a mãe narcisista ela se comporta como criança, exigindo atenção. Não importa se essa atenção ela é boa ou má. Não respeita os limites do filho, pois a crença da narcisista é que ela, como mãe, ela tem o direito de controlar os seus filhos, mesmo depois de adultos. Olha que pegada. Se sente no direito de inversão de papéis com os filhos, os obrigando a assumirem todas as responsabilidades de cuidados domésticos e até mesmo suporte financeiro do lar, especialmente em caso de divórcio. E aí, segundo Fuller, a mãe narcisista ela se comporta como uma criança da relação. Exige presentes, é autocentrada e sorvedora de atenção, suga, né, adulação, e inventa doenças para ficar chamando a atenção e obrigar os filhos a redobrar os cuidados e a atenção, né, aos seus caprichos. Os problemas dela são muito mais importantes e severos do que o do filho. E em muitas situações é o filho que acaba consolando a mãe narcisista, né? Então a mãe narcisista, ela quer, por exemplo, escolher a namorada, né, ou o namorado dos filhos. Ela quer escolher quem você namora, quem você casa. A mãe narcisista, por exemplo, ela pede para o filho emprestar, de repente, um dinheiro para alguém necessitado, só que é segredo. Fala, fala para ninguém. Ninguém pode saber que ela pediu essa ajuda, né? Pois, obviamente, o mérito da ajuda ao carente tem que ficar com ela. A mínima crítica ou cobrança de um filho à sua mãe narcisista, meu irmão, será retribuído com agressividade, seja física ou verbal, ou então sanções ou manipulações, com chavões do tipo, olha, eu sou a mãe de vocês e não tem ninguém nesse mundo que ame mais vocês do que eu. Se eu errei em alguma coisa, começa a vitimização, se eu errei em alguma coisa, não foi por mal, afinal eu carreguei vocês 9 meses aqui na minha barriga e por aí vai. Então filhos de narcisistas, eles crescem oprimidos, subjugados, né? Emocionalmente fracos, confusos. E aí com o passar do tempo eles tendem a ser fugitivos da mãe, saem de casa, se esquivam da presença dela, né? Limitam o máximo possível encontros, conversas. Enfim, quando não houver nada a ganhar ou ninguém importante assistindo, a máscara de um narcisista cai, meu irmão. E o seu narcisismo oculto vem à tona. Às vezes trata-se de uma mulher ou homem que é aclamado pelas pessoas de fora, mas na realidade é uma péssima esposa ou um péssimo marido, uma péssima filha, ou um péssimo filho e por aí vai. Para os de fora, eles se vendem como anjos, mas aqueles de dentro sabem que eles são fingidos. Para a sociedade, eles são exemplos de casais ajustados, mas na verdade possuem um casamento completamente conturbado. E por aí vai, lamentavelmente. Eu vou ficando por aqui.
E no próximo vídeo eu vou responder a grande pergunta que muitos de vocês que estão aí assistindo essa série estão já se perguntando. É possível ajudar um narcisista? Eu posso ajudar um narcisista? Seja ele grandioso ou vulnerável? Tem tratamento? É muito importante você se inteirar sobre isso. Beleza? E quanto ao mais, você já sabe, né, meu lindão? Aqui, ó. Se você quiser um conhecimento mais aprofundado sobre o narcisismo, este é o livro. Narcisista, o seu espelho quebrou. Você pode adquirir esse livro no site da editora Viseu. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você conferir. Se quiser adquirir, dá uma olhadinha, vai ser bênção na sua vida. Beleza, gente boa? Deus te abençoe. Tchau!